Olá, sou Francisco Edson Sampaio, aluno do programa doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Trago aqui o artigo sobre lombalgia associada às condições ergonômicas na atividade de enfermagem, que foi desenvolvido por mim com a colaboração do professor Mário Vaz. Queria inicialmente agradecer à SHO 2020 pela oportunidade de apresentar este trabalho. Os distúrbios musculoesqueléticos são normalmente definidos como lesões associadas ao sistema locomotor, envolvendo músculos, tendões, ligamentos, nervos ou articulações. A maioria desses distúrbios afeta as costas, pescoço, ombros e membros superiores, mas também podem afetar as extremidades inferiores. Os distúrbios musculoesqueléticos, além de representar um dano à saúde das pessoas, têm forte impacto econômico. Nos Estados Unidos, no ano de 2013, os custos de lesões musculoesqueléticas com profissionais de enfermagem foram estimados em cerca de 2,34 bilhões de dólares, sendo que desse total, 65% foi custo relativo à lombalgia. Em 2015, a força de trabalho global de saúde foi calculada acima de 43 milhões de profissionais. Desse total, 20,7 milhões eram de profissionais de enfermagem. Entre os profissionais de saúde, o distúrbio musculoesquelético mais comum é a lombalgia e costuma afetar principalmente os profissionais da área de enfermagem. O objetivo desse artigo de revisão foi verificar a prevalência de lombalgia entre profissionais de enfermagem e os respectivos fatores de riscos ergonômicos associados. Foi realizada a partir de um protocolo elaborado em observação às exigências da metodologia Prisma Statement. Essas são as palavras-chave utilizadas para as buscas e essas são as bases de dados que foram consultadas. Ok, passemos então aos resultados. Inicialmente, os estudos incluídos. Foram identificados 2.342 estudos a partir das palavras-chave utilizadas. Depois da aplicação de todos os critérios da metodologia, chegamos ao final com 13 estudos incluídos na revisão. Esta é a distribuição dos estudos em relação aos continentes. Nós tivemos 2 estudos nas Américas, 4 estudos originários da Europa e 7 estudos realizados na Ásia. Ok, passemos então para a parte mais importante dos resultados. Em relação à prevalência de lombalgia, a maioria dos estudos apresentaram valores bastante elevados. 9 dos 13 estudos realizados apresentaram uma taxa de lombalgia acima de 58%. A menor prevalência ficou em 5% e a maior acima de 88%. Outros 3 trabalhos apresentaram prevalência de lombalgia acima de 72%. Ok, vamos agora tratar dos fatores de riscos associados à lombalgia. Vou destacar alguns fatores de riscos, considerando que boa parte deles vai se repetir nos diversos trabalhos realizados. Então vamos lá. Fatores de riscos. Trabalhos em turnos de alta demanda física, transferências diárias e frequentes de paciente, uso persistente de dispositivo de auxílio como um fator de redução de lombalgias, posição incorreta e não conforme com a mecânica corporal, falta de treinamento em ergonomia, transporte eventual de carga com pouca assistência adequada, falta de equipamento de içamento, baixa eficiência dos dispositivos manuais de transferência de pacientes e falta de treinamento ergonômico. Então, continuando aqui com os fatores de riscos, nós temos
alta frequência de atividades diárias, jornada diária de trabalho elevada, inclusive com horas extras, posturas e movimentos diversos na atividade de enfermagem, trabalhos em turnos, falta de consciência postural e baixo nível de conhecimento sobre ergonomia. Para facilitar a compreensão, os fatores de riscos foram agrupados em 4 grupos. O primeiro, manuseio de pacientes e levantamento de cargas, é o grupo que se mostrou mais importante na prevalência de lombalgias. Esse grupo basicamente traduz o elevado esforço físico que os profissionais de enfermagem têm que realizar no dia a dia do seu trabalho. Outros 2 grupos, trabalhos em turnos e carga horária excessiva e posturas inadequadas ou forçadas, também se mostraram muito relevantes na ocorrência de lombalgias. Dos 13 trabalhos realizados, 5 fizeram referências a esses 2 grupos de fatores de riscos. E, finalmente, o grupo intitulado Deficiência de Conhecimento aparece também com alguma importância na explicação da lombalgia, considerando que muitos profissionais de enfermagem revelaram desconhecer os princípios básicos de ergonomia que têm que ser observados durante a realização de suas atividades. Aqui na discussão, vou destacar alguns registros de estudos que procuraram evidenciar de forma detalhada a ocorrência de lombalgia e também os fatores de riscos associados. Nesse estudo, o esforço físico resultante dos cuidados com os pacientes, a exemplo de trocar roupa de cama enquanto o paciente permanece no leito, dar banho e oferecer alimentação, se revelou muito propício à ocorrência de lombalgias. Por outro lado, o levantamento e transporte manual de cargas, principalmente numa situação em que os profissionais não têm à sua disposição equipamentos de içamento, também se revelaram importantes para o aparecimento de lombalgias. É importante registrar que esse estudo indicou que o uso continuado de um dispositivo de auxílio foi associado à redução de riscos de lesão nas costas. Alguns estudos revelaram uma relação importante entre a prevalência de lombalgia e trabalhos em turnos, especialmente quando ocorrem com maior frequência. Posturas e movimentos diversos, a exemplo de andar, sentar e trabalhar em pé, também foram evidenciados como importantes preditores de lombalgia. Por fim, uma outra questão importante que foi evidenciada por alguns autores é a importância do conhecimento básico de ergonomia por parte dos profissionais de enfermagem. Esse conhecimento se revelou muito significativo em alguns estudos específicos como preditores de lombalgia, considerando que a ausência desse conhecimento propiciava a adoção de posturas e movimentos considerados inadequados. Muito bem, os resultados permitiram-se chegar às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, a lombalgia é um distúrbio músculo-esquelético de alta prevalência entre os profissionais da área de enfermagem. Por outro lado, a lombalgia apresentou associações significativas com fatores de riscos ergonômicos que se traduzem no elevado esforço físico por parte dos profissionais na execução de suas tarefas habituais. Além disso, trabalhos em turnos, longas jornadas de trabalho e o baixo nível de conhecimento sobre ergonomia ajudaram a explicar a ocorrência da lombalgia nas atividades de enfermagem. Entretanto, é igualmente importante reconhecer a complexidade desse assunto, pois a prevalência da lombalgia é uma manifestação multifatorial de estímulos diversos suportados pelo organismo desses profissionais na sua vida cotidiana, inclusive estímulos de natureza mental. Era isso. O meu muito obrigado a todos e à organização da SH 2020.